Boa noite, queridos irmãos. Estamos no dia 17 de janeiro, chegamos até aqui e parece que em menos de um mês as coisas já vão estar bem diferentes. Há uma grande expectativa, temos expectativa de que o nível de contágio diminua, temos expectativa, queridos, de que comece a vacinação, os nossos idosos sejam aí cobertos também com esta proteção, lembrando que é o Senhor quem guarda. A vacina é bênção, mas a bênção do Senhor está sobre nós, porque ninguém pode fazer mal a nós, ninguém pode tocar na nossa alma, porque o Espírito Santo habita em nós e nós somos do Senhor. Agora, as enfermidades chegam, agora, nós um dia também vamos morrer para estar face a face com o Senhor, mas ainda não chegou o tempo. É tempo de adorar, é tempo de louvar, é tempo de servir, é tempo de cumprir a missão. Este é mais um culto, que nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, nós estamos aqui para sermos edificados pela palavra de Deus. Deus tem algo para mim e para você nesta noite, por isso, quem sabe é hora de você convidar alguém para estar conosco nesse culto, para participar com a gente, para ter um momento de louvor e adoração. As crianças devem ter tido aí um momento de culto, no culto infantil, e talvez você possa reunir agora a sua família para junto conosco adorar a Deus. Quero também lembrá-lo que você deve se manter fiel no seu dízimo, nas ofertas, no cuidado com os carentes. Nós precisamos sim entender que um novo ano começa cheio de desafios. Você precisa se comprometer também em orar pela nossa diretoria, que vai nos ajudar a caminhar e administrar os recursos do reino. E nós queremos então ter um ano em que Deus nos dê a direção, em que Ele fale ao nosso coração, como vimos na quarta-feira. Você precisa então de um relacionamento com Deus restaurado. Você precisa de um compromisso com a palavra diário, para que você tenha então direção e transforme obstáculos em oportunidades. A gente continua falando, não sei, talvez essa semana a gente tenha um culto diferente, eu te aviso aí durante os próximos dias. Mas nesta noite, nós queremos mais uma vez colocar a nossa vida, sua vida diante do Senhor. Você tem algum pedido a fazer, coloque aí. Sabe que nesse culto da noite a gente acaba não mencionando os nomes, é um culto gravado, então por zelo, a gente então ora por todos, não mencionando, porque temos orado diariamente. Hoje mesmo, se você tem tido um compromisso com a oração, você já intercedeu por esses nomes, e mais uma vez nós podemos pedir, porque Deus conhece os nomes, e nesse momento nós queremos suplicar pela sua vida, a vida da sua família, para que Deus fortaleça você, para que Deus traga esperança ao seu coração, queridos. Persevere, continue cuidando da sua saúde, bendito. Continue usando máscara, passando álcool, porque nós estamos no final desta corrida, desse desafio. E em breve a gente vai poder estar aqui junto essa semana, na quinta-feira, quando Larissa, Ronald e Letícia estiveram aqui. Teve um momento aqui que o pessoal estava finalizando ali, e eles deram umas corridas por aqui, Ronald e Letícia, porque Larissa não é mais de correr em lugar nenhum, ela é já praticamente uma jovem, adolescente. E eu falei, que saudade de ver, né, a gente reunido aqui, essas crianças correndo e alegrando esse lugar, que é um lugar de vida. Por enquanto, então, a gente segue juntos por aqui, mas em breve estaremos reunidos. Amém, querido? Ore por isso, para que os dias sejam abreviados, né? Eu não ouvi o seu amém não, mas ouvi o que da Lídia, e seja assim também. Vamos orar então, queridos. Senhor Deus, nós suplicamos nesta hora a Tua bênção por cada pessoa, cada irmão, cada visitante que está conosco, Senhor, nesta hora, conectado com a gente, unido com a gente. Senhor, nós pedimos, Senhor, que a luta de cada um, a dor de cada um, o problema de cada um, a dificuldade de cada um, seja nesta hora, Senhor, contemplada pelo Senhor. Eu sei que o Senhor conhece, eu sei que o Senhor
está tratando, mas nós suplicamos conforme o Senhor nos pediu, para a gente suplicar e pedir a cura, para a gente suplicar e pedir a tua intervenção, o teu milagre, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor, o teu milagre na vida de cada um. Nós pedimos a solução, nós pedimos, Senhor, que os relacionamentos sejam restaurados, nós pedimos que os corações sejam fortalecidos, nós pedimos, Senhor, que os corpos sejam curados, Senhor Deus. Nós pedimos que a esperança, Senhor, nos encha e que o nosso coração seja cheio de fé em Ti, e que a gente volte a ter esse sentimento que o Senhor é o nosso bem maior e que nós temos tudo que nós precisamos em Ti. Agora, se o Senhor quer nos dar cura, nós glorificamos o Teu nome, mas se ela não chegar hoje ou amanhã, glorificado seja o Teu nome. A gente vai perseverar, a gente vai continuar, a gente não tem a ninguém mais a quem recorrer, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso dono. Tu és o nosso provedor, Senhor Deus. Tu és aquele, Senhor, que tem as respostas, e nós não podemos perguntar a ninguém mais. Por isso nós estamos aqui falando contigo, suplicando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Nós, Senhor Deus, somos frágeis, nós somos falhos. Nosso amor, Senhor Deus, é pequeno, mas nós te amamos, nós queremos te amar mais, de forma mais profunda, queremos te amar melhor. Queremos viver uma vida que te agrade e que nosso amor seja demonstrado em tudo que nós fazemos. Portanto, também te pedimos perdão se nós temos feito aquilo que te desagrada. Se a gente não está conseguindo enxergar o que o Senhor quer mostrar, abre os nossos olhos nesta noite, abre a nossa boca, abre o nosso coração, que o nosso louvor te agrade, que a nossa adoração te agrade, e que de olhos abertos a gente possa enxergar o que o Senhor quer nos mostrar nesta noite. Nós suplicamos, Senhor, em especial também pelo povo de Manaus, pelo povo do Amazonas, Senhor Deus, povo que está sofrendo, Senhor Deus, que está morrendo. Nós pedimos a Tua misericórdia por eles. Nós suplicamos também para que haja paz nos Estados Unidos, Senhor Deus, porque nós entendemos que isso também influencia a nossa vida, mas porque os nossos irmãos estão lá e precisam de paz. Nós suplicamos para que haja, Senhor, redução do contágio no nosso país e na nossa cidade. Nós suplicamos por cura, nós suplicamos por um tempo novo, cheio de esperança, onde o Senhor vai trazer aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Que esta noite seja mais um degrau nesta direção. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus. Irmãos, nós vamos adorar ao Senhor com essa música, que é uma música que muitos de nós já cantamos várias vezes. Minimamente a gente lembra, a gente conhece, mas eu queria te desafiar a pensar nessa música e a entoá-la a Deus de uma maneira diferente. Ela fala sobre conhecer um grande amigo. A Bíblia em Oséias nos diz, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ir mais profundo nesse relacionamento, pois há sempre algo novo e fresco da parte de Deus. Jesus nos chama de amigo. E ter Deus, Criador de todas as coisas, como seu amigo. Será que a gente está tendo esse relacionamento com Deus? De tanta intimidade, que a gente se sente confortável. Para a gente não é desrespeitoso, porque a gente está tão próximo dele, que ele é o meu amigo. Nele eu confio, eu ouço o seu conselho. A gente sabe conversar e a gente começa até a sentir as mesmas coisas e a desejar para a nossa vida aquilo que ele deseja para nós. E aí a gente consegue fazer com que ele possa atender a nossa oração com tanto prazer, com tanta alegria. Te desafio a não só cantar essa música querendo realmente conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, mas eu te desafio a mim, para que nesse ano, todos os dias, você consiga se aprofundar ainda mais em conhecer esse Deus e que ele se revele na sua vida como um grande amigo. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai,
seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Aleluia, diga o nome dele, Jesus. Jesus, Jesus, um grande amigo, E nele a gente pode confiar. Jesus, 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 o grande amigo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, o grande amigo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, o grande amigo, E nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Você, Jesus, no seu coração. Tendo Jesus no coração. você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Jesus, o grande amigo, E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, o grande amigo, E nele a gente pode confiar. eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da liveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria
vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me Nós vamos continuar adorando Deus, dizendo para Ele que Ele é o nosso amigo, que nele nós confiamos e que nós não disputamos o espaço do nosso coração das decisões. A gente deixa Ele, que é rei, ser rei do nosso coração. A gente deixa Ele tomar conta, porque esse trono não pode ser dividido. Esse trono é do rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quer ser dono do teu coração, ser a tua fonte, uma fonte que não se acaba, uma fonte inesgotável, que te enche de coragem, de direcionamento, de propósito. Que esse seja o seu desejo, permitir que Ele seja o dono. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração,
coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Diga que ele é bom, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja um fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora do mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, E para Ele ser o Rei do nosso coração, Senhor da nossa vida, esse espaço precisa estar liberado para Ele. Quando a gente pede, Senhor, enche-me de Ti, eu preciso me esvaziar de mim. Preciso deixar que algumas coisas que às vezes eu tenho como verdades absolutas precisam ser renovadas, ser repensadas. E Ele traz frescor, Ele traz renovação pela nossa mente. O Senhor é um Deus muito inteligente. E é disso que Ele fala na palavra dEle. Então a gente vai continuar nesse processo de permitir que Ele tome, talvez de volta, lugares que eu já deixei Ele ser rei e não tenho deixado mais. E que nesse momento que a gente vai estar orando essa música, você possa estar fazendo essa oração realmente com seu coração contrito, desejando que o Senhor tire aquilo que precisa sair, para Ele trazer algo novo, para novidade de vida, para aperfeiçoamento. Porque a gente pode ser nova criatura nas mãos dEle todos os dias, porque Ele é um Deus de novidade de vida. Vamos fazer essa oração juntos. E que possa, quem sabe, ser uma oração
todos os dias da nossa vida. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos dizer mais uma vez, porque tudo que há dentro de cada um de nós, Senhor, precisa ser revisitado, Deus. Sonda os nossos corações, necessita ser mudado, Senhor. Vê se é em nós, Senhor, algum caminho mau e nos guia pelo um caminho reto. Dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, muito mais. Necessita mais de ti. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por nos trazer novidade de vida todos os dias, Senhor. Que nós possamos agora continuar adorando ao Senhor e recebendo desse Deus tão maravilhoso através da palavra do pastor da nossa igreja, pastor Anderson, que vai estar nos ministrando nesse momento. Que Deus te abençoe, querido. Amados irmãos, essa foi uma semana muito difícil para nós. Nós passamos por dias de muita dor, olhando a realidade, a grande crise na saúde do Amazonas, de Manaus. A gente ouviu tantas informações e viu tantas coisas acontecendo, tantas internações, tantos óbitos. E nosso coração fica entristecido, porque a gente também tem suplicado pelo nosso país, pela nossa cidade. A gente tem orado pelos nossos irmãos, por queridos amigos, familiares que estão internados em estado grave. Eu sei que tive que mandar algumas informações à noite, tarde já para você, porque alguns queridos nossos e queridas estavam com o coração muito aflito, precisando da nossa oração.
E eu agradeço você por estar assumindo esse compromisso de oração diante de tanto sofrimento. Talvez você não esteja passando por isso. Talvez você encare o sofrimento de uma maneira diferente. Talvez sua fé seja de fato tão inabalável que você consegue viver esse tempo sem grandes dificuldades. Ou talvez simplesmente porque não são seus familiares, não é seu filho, não é seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai. Mas eu queria convidá-lo a deixar que Deus encha seu coração de compaixão para que você também possa se envolver na luta desses queridos. E é diante desse quadro que nós estamos vivendo que eu queria convidar você a renovar sua esperança, a confiar em Deus, a continuar adorando a Deus, crendo no Senhor, ainda que estejamos no meio de tanta dor. Por isso eu quero convidar você a olhar a experiência de um homem que é sempre lembrado quando falamos de sofrimento. O livro de Jó traz uma história extraordinária de um homem que passou por grandes dores e sofrimentos, mas esse livro também mostra um pouco a respeito de quem nós somos, de nossas limitações e também a respeito de quem é Deus, dos propósitos desconhecidos de Deus, dos propósitos revelados de Deus, da sua soberania e do seu poder. Nós não vamos conseguir aprofundar questões diversas que o livro apresenta, mas eu creio que nós podemos aprender algumas coisas com essa história, coisas importantes para a nossa vida nesses dias, nesse tempo, e a gente pode começar tentando trazer à mente quem era Jó com algumas perguntas, né? A primeira é essa: quem era Jó? O texto diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Em Jó 1:1 diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Nós temos aqui o resumo de alguém exemplar, alguém temente a Deus, alguém que, apesar de ser extremamente rico, evitava fazer o mal, alguém que era justo, alguém que estava vivendo em fidelidade a Deus. Ele tinha fé em Deus, ele era um servo do Senhor. Mas o texto também declara o que Deus pensa, ou melhor, o que Deus declara, e efetivamente é o que Jó é, porque o que Deus fala é a verdade. Em Jó 1, a segunda parte do versículo 8, Deus diz: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus considera Jó um homem sem igual. Não há ninguém na terra, não havia ninguém na terra semelhante a Jó. Mas há uma outra opinião. Satanás declara e expressa a sua opinião a respeito de Jó. Ele diz que Jó só é fiel a Deus por causa das bênçãos que tem. Em Jó 1, 10, 11, o inimigo diz assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que Satanás está dizendo é que Jó só é fiel, Jó só é esse homem íntegro porque está tudo bem, porque Jó é rico, porque Jó tem uma família extraordinária, porque tudo vai bem na vida de Jó. Mas se Deus tocar ou permitir que Satanás toque na vida dele, ele vai perder a fé. É isso que Satanás está propondo. Mas Deus confia na integridade de Jó. O que Jó tinha então? Jó tinha uma boa família, Jó tinha filhos excelentes, Jó tinha muita fé e muitos bens. Em Jó 1, versículo 2 e 3, diz assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó
era um homem de sucesso, um homem bem-sucedido, um homem bem-aventurado, um homem que tinha sua alegria em Deus, em tudo que Deus tinha lhe dado. Mas o que aconteceu com Jó? A sua história muda completamente. Se nós lermos Jó 1, de 13 a 19, o que nós vamos constatar é que Deus permitiu que o Satanás investisse contra a vida de Jó. E nós vamos ver que em algumas horas Deus permitiu que Satanás trouxesse destruição e morte à família de Jó. Como é que ele foi afetado? Ele foi afetado materialmente. Jó, que era o homem mais rico do Oriente, perdeu sua riqueza. Se você for somar os animais contados aí, ele tinha por volta de 11.500 animais, e todos esses animais, todos esses rebanhos morreram. E esses rebanhos e suas terras eram a fonte de sua riqueza também. Jó sofreu fisicamente. Jó era um homem saudável, mas ele perdeu sua saúde, ficou completamente tomado por chagas e feridas em todo o seu corpo, por dores intensas. O texto de Jó 2, 7 a 10 diz: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Esses são os momentos iniciais dessa história de sofrimento de Jó. Ele sofreu extremamente fisicamente, mas ele sofreu também emocionalmente. Jó foi tomado por uma profunda tristeza. Sua alma estava então dilacerada por tantas perdas e tanto sofrimento. Jó tinha 10 filhos, era um bom pai, e agora ele não era mais pai. Ele perdeu os seus queridos, a quem ele tanto amava. Jó tinha um casamento abençoado, mas agora ele passou a ter, no mínimo, a maior crise, ou a pior crise que um casamento poderia passar. Como nós lemos, sua esposa sugere que ele abandone a Deus, amaldiçoe a Deus e morra. E tenha permissão de Deus para morrer, ou que procure a morte. Seus amigos que vieram consolar Jó, e o livro de Jó traz isso, uma narrativa do que aconteceu, e depois são diálogos e debates entre Jó e seus amigos. Não há um debate com todos, com Eliú no final não há um debate, mas Eliú traz um discurso um pouco diferente dos outros amigos. Os 3 primeiros amigos, eles chegam à seguinte conclusão: Jó está em pecado. Por causa do seu pecado, ele deveria se arrepender para ter novamente as bênçãos de Deus. Eliú parte de outro princípio: a disciplina de Deus é preventiva, então Jó está sendo disciplinado para que ele não venha cometer outros erros, mas Eliú considera que ele já está cometendo os erros através da sua fala, porque Jó defende a sua integridade, como nós vamos ainda também mencionar. Ele tem um grande sofrimento emocional, porque ele não encontra consolo nas palavras dos seus amigos. Ele tem um sofrimento espiritual. Jó foi abalado e enfrentou uma terrível crise em seu relacionamento com Deus. No começo, ele está ainda com o seu controle e ele declara coisas extraordinárias. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas os dias vão passando, as circunstâncias vão passando, os discursos dos seus amigos vão chegando contra ele. E nós vamos ver que Jó não perdeu a fé, mas ele ficou profundamente abalado. E ele precisou ser profundamente quebrantado para conhecer a Deus de forma mais profunda. Então eu queria considerar com você 4 coisas que nós podemos aprender com Jó em meio a dias de tanta dor que nós estamos enfrentando. Primeira coisa, queridos, é que Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhecia toda a dor de Jó. E do mesmo jeito ele conhece o seu coração, ele conhece tudo que você está passando. Por isso,
reconheça você também, confesse diante do Senhor suas emoções. Tenha coragem para abrir seu coração e falar com Deus. Como nós lemos, e eu quero reler em Jó 1, 20 e 22, ou melhor, eu não li ainda, estou lendo agora com você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse é o primeiro momento, então, em que Jó recebe as notícias, em que ele está ainda firme e constante, entendendo que Deus era o dono de todas as coisas. Essa atitude que Jó tem de rasgar o manto, raspar a cabeça, prostrar-se com o rosto em terra, é o que as pessoas naquele tempo faziam quando estavam extremamente tristes, com grande sofrimento, expressando uma grande frustração, uma profunda tristeza. Jó não esconde a sua tristeza, ele não finge que está tudo bem, ele não tem uma fé que diz: eu estou feliz apesar de tantas mortes, de perder todos os meus filhos. Não, ele demonstra e revela toda a sua fragilidade. Ele reconhece que o Senhor tinha dado tudo que ele tinha, mas ele também sabe que Deus havia tomado o que ele tinha, permitido que tudo isso acontecesse. Mas ao longo da história, Jó abre seu coração e fala da sua falta de entendimento e de compreensão. Sua humanidade é revelada, é expressa em uma grande inconformidade. E Jó chega a lamentar o dia que ele nasceu. Ele prefere que esse dia não tivesse existido. E ele não entende porque Deus simplesmente não permite que Jó morra. Jó, de fato, deseja que a sua morte chegue para que ele tenha um pouco de alívio. Ele pensa, então, que Deus o está vendo como um grande inimigo. Ele não consegue ver nenhum motivo para tanta dor e tanta amargura. E ele chora, então, a sua queixa diante de Deus. Mas ainda assim, Jó não amaldiçoa Deus, não blasfema contra Deus, pois ele reconhece a soberania de Deus. Ele, apesar de não compreender os desígnios de Deus, ele sabe que Deus está no controle da história. Jó não é alguém que não se considera sem pecado. O que ele está defendendo ele é íntegro, e se ele havia pecado, ele havia então pedido perdão, ele havia oferecido sacrifícios pelos seus pecados. Ele não tem a informação do que ele fez, ele está argumentando o seu sofrimento diante de Deus. E ele está dizendo que por mais que ele tenha pecado, o sofrimento dele excede a qualquer pecado que ele poderia ter cometido. Ele deseja então saber por que Deus trouxe tanto sofrimento à sua vida. Jó chegou a pensar que poderia justificar-se diante de Deus e provar que não merecia toda aquela tragédia. Jó, contudo, não poderia entender que o que estava acontecendo com ele não tinha nada a ver com merecimento, porque Deus estava conduzindo um plano desconhecido de Jó e desconhecido de todos, conhecido por nós, porque lemos uma história que aconteceu há muito tempo e Deus decidiu revelá-la a nós para nos ensinar, para nos trazer também esperança. Jó abre seu coração, Jó se expressa para que, de alguma maneira, essa fala, essa expressão das suas dores mais profundas lhe ajudem a não entrar em desespero, a não perder a esperança. Falar é importante, abrir o coração diante de Deus é importante. Jó também foi repreendido por seu amigo Eliú, de que, ainda que não tenha um ato pecaminoso, seu discurso estava sendo falho, e que Jó precisaria desistir de argumentar sua inocência. Amados, diante do sofrimento, diante das dores que você está passando, que nós temos passado,
nós devemos confessar nossas emoções diante de Deus. Nós devemos ter consciência de que Deus conhece, mas que é importante a gente falar a verdade do que pensamos e sentimos diante de Deus. É importante você dizer para Deus como você está sentindo e expressar as suas emoções e abrir o seu coração de forma sincera, de forma honesta diante de Deus. Muitas vezes pensamos que Deus ficará surpreso com o que nós vamos falar. Obviamente que não. Deus conhece, sabe quem nós somos. Deus não vai ficar magoado com nossa reclamação, com a nossa imaturidade, com a nossa indignação. Nós somos limitados, nós somos frágeis e Deus sabe disso. Mesmo que eu venha me expressar de forma errada, injusta, a minha queixa deve ser expressa com sinceridade. Deus nos quer autênticos diante dele, não falsos. Deus conhece tudo, nada está oculto diante do Senhor, diante dos seus olhos. Filipenses 4:6 nos chama: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós devemos colocar os nossos pedidos diante de Deus. Contudo, é importante manter o temor e a submissão à soberania de Deus. Nós não podemos ofender a Deus e nem desonrar a Deus com palavras insensatas. Foi isso que aconteceu com a mulher de Jó. Ela tinha perdido seus filhos. Ela não estava sofrendo fisicamente as feridas que Jó tinha, mas ela tinha uma dor profunda de ter perdido seus 10 filhos. Ela está vendo agora seu esposo coberto de feridas em uma situação terrível. Ela já não acredita que tem esperança para Jó, que tem jeito diante de tanto sofrimento. Texto de Jó 2:9-10, então ela diz: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó então respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Nós vemos, querido, que Jó está considerando a mulher dele uma insensata. Alguns pensam que ela estava ali abandonando Jó e desejando que ele morresse, que ela estava zombando dele e dizendo: você ainda é íntegro, isto é uma tolice. Talvez não seja isso. Outros entendem que ela está expressando sua própria dor. Ela não está zombando, mas ela está dizendo: eu não creio mais, eu não confio mais, eu estou extremamente frustrada, eu estou com raiva. E talvez ela esteja sugerindo que Jó faça o mesmo. E que Jó tenha um alívio do seu sofrimento, porque não há mais esperança para ele. Então talvez ela tivesse perdido a fé e ela queria que Jó simplesmente a acompanhasse. Ela não via nenhuma possibilidade para a cura de Jó, para a restauração dos bens de Jó. E talvez ela visse a morte de Jó como o único alívio que ele poderia obter. Então restava a ele amaldiçoar a Deus ou, fazendo isso, encontrar a morte. De alguma maneira, nós vemos que essa mulher fala palavras insensatas e Jó reconhece isso. Nós recebemos o bem de Deus e agora, quando o mal nos visita, a gente não vai aceitar. Que coisa difícil é isso, abrir o coração diante de Deus, falar a verdade, dizer da nossa dor, dizer que a gente não suporta mais um dia nessa situação, mas de também entender que no momento que a gente não suporta mais, Ele vem e nos socorre. Mas nós devemos ter cuidado para a gente não blasfemar contra Deus e falar coisas que são contra Deus e atribuir ao diabo que Deus está fazendo e dizer que uma solução que vem de Deus não é uma bênção de Deus. Nós devemos ter muito cuidado. Vivemos dias perigosos, onde muita gente está falando muita coisa e talvez esteja justamente atribuindo a Satanás aquilo que Deus está fazendo. Muito cuidado, muito temor que nós devemos ter, mas devemos ser sinceros com Deus. Ele espera a nossa sinceridade.
Por isso, em segundo lugar, queridos, diante das dores, nós precisamos nos manter submissos à soberania de Deus. Ainda que Deus demore a responder, ainda que a resposta de Deus não seja a resposta que eu esperava. A questão levantada no início da história de Jó é justamente colocada por Satanás, que Jó só é bom porque Jó tem uma vida boa, mas que se Jó sofresse com a perda, grandes perdas e grandes dores, ele iria perder a fé e ele iria deixar de ser submisso a Deus. O texto revela o quão difícil foi para Jó se manter fiel. O texto revela que Jó implorou a Deus que aliviasse sua dor e que seria melhor até que Deus tirasse a sua vida. Jó implorava a Deus para que se revelasse quais eram as acusações contra Jó, qual era o seu pecado. Mas bendito, Jó não teve respostas. Jó não teve informações a respeito de qual era o problema e nenhuma informação que, na verdade, ele estava sendo provado e tentado. Porque, na verdade, Deus confiava na integridade de Jó. Ele não recebe essas informações, ele não tem explicações. Ainda assim, Jó permaneceu submisso à autoridade e à soberania de Deus. Jó não sabia que Deus confiava nele. Deus sabia que a integridade de Jó e a confiança que Jó tinha em Deus eram maiores de qualquer dor e sofrimento pelos quais ele estava passando. Possivelmente eu e você não somos como Jó. Nós não somos tão íntegros, nós somos falhos, nós somos limitados. Nós não suportaríamos passar por tudo isso, porque Deus disse que não havia ninguém na terra com a integridade de Jó. Eu sei de mim, ele não olha para mim e fala isso. Com certeza Deus faria, querido, tem gente muito melhor que você. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo nos dá uma palavra do Senhor para nós, em 1 Coríntios 10:13. Ele diz, não sobreveio a vocês, ele está falando à igreja de Corinto, mas esta palavra é aplicada a nós como seus discípulos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amados, quantos têm sofrido com dores terríveis, com depressão, com medo, com falta de esperança, com o sofrimento da perda de alguém, com a insegurança a respeito do que vai acontecer com ele, com a sua família, com alguém amado que está no hospital. Mas eu quero dizer para você que Deus não está indiferente à sua dor. Deus não se esqueceu de você. Ele não está longe, ele não está surdo ao seu clamor. Deus tem caminhos que podem ser desconhecidos para você agora, mas ele tem caminhos, e os caminhos de Deus estão sendo conduzidos por ele, e eles incluem você, bendito, com as suas dores, com as suas perdas, com as suas dificuldades, com as suas lutas e por tudo que você está passando. Por isso eu quero animar o seu coração, não perca a fé. Não deixe de confiar, não deixe de se manter submisso à soberania de Deus. Deus vai fortalecer na hora certa, Deus vai te dar o socorro e o escape que você precisa. Quando for a hora certa, persevere, continue crendo. Mas eu queria lembrá-lo de que se você quiser persistir fazendo sua própria vontade, se você quiser caminhar com os seus próprios desejos e pensamentos, você vai enfrentar desafios muito difíceis. Como você vai encontrar o consolo de Deus se você está se afastando de Deus? Não faça isso. Suas forças não são suficientes para você ficar aí sozinho. Você precisa se arrepender. Você precisa buscar em Deus o consolo e conforto necessários para esse momento, para esse tempo. Lembre-se também que, assim como Jó, seus amigos
podem tentar te consolar, te trazendo ideias, propostas que parecem ter a ver com o que Deus quer. Assim foi a fala dos amigos de Jó. Tinha tudo a ver com a necessidade dele, tinha tudo a ver com Deus. Algumas coisas que eles falam são extraordinárias a respeito de Deus. Mas eles estavam falando, olha, se arrependa do seu pecado, porque os bens e os recursos e tudo que você tinha de bom, Deus pode devolver a você. Jó está diante de perdas que seus amigos desconhecem e você está enfrentando isso. Muita gente que você vai falar da sua dor vai dizer, como alguém me dizia essa semana, as pessoas me dizem, vai dar tudo certo. Talvez as coisas não deem certo, mas talvez Deus faça com que tudo que venha acontecer, que você chame de errado, se torne algo que abençoe sua vida e que faça com que você se torne mais próximo do Senhor. Cuidado, porque talvez algumas pessoas tenham conselhos e orientações que vão te afastar dos caminhos do Senhor e da vontade de Deus. Em terceiro lugar, querido, nós aprendemos que em meio à dor nós devemos continuar adorando a Deus. Nós devemos continuar pedindo a sua misericórdia. E no texto já lido e repetido agora em Jó 1, 20 a 22, ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa alguma. No começo Jó escolheu louvar a Deus apesar da sua dor. Jó escolheu adorar a Deus apesar das circunstâncias. Jó decidiu mostrar a sua condição, a sua fragilidade, mas ele não deixou de reconhecer que Deus é digno do louvor e da adoração, e nós devemos reconhecer que Ele tem poder para fazer aquilo que eu gosto e eu gostaria que acontecesse, que vai gerar bem-estar, mas Ele também tem poder para fazer algo totalmente diferente, que eu vou achar que Deus não está querendo o meu bem. Nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos é de Deus, tudo que nós somos é por causa de Deus. Deus é quem dá, Deus é quem permite que seja tirado ou quem tira. E no momento apropriado, Ele vai fazer o que for necessário para que os seus planos continuem e prossigam. Eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter discernimento para entender que os planos de Deus são melhores que os meus. De que Deus está fazendo coisas que nós desconhecemos, que nós não conseguimos explicar por mais que tentemos. Nós, queridos, somos chamados nesse tempo para entender que a nossa família é de Deus, os bens que nós temos são de Deus, o emprego que eu tenho é de Deus, a minha saúde é de Deus, e se Ele permitir que algo aconteça, nada disso é meu. Portanto, eu vou entender que Ele, na sua soberania, está fazendo aquilo que eu posso suportar, e eu vou continuar louvando a Deus e adorando a Deus. Portanto, se você, querido, querida, está passando por um momento no qual você perdeu alguma coisa importante, alguma coisa preciosa, talvez Deus possa dar sentido à sua dor, e talvez Ele possa até explicar para você, revelar para você, lá no seu coração, usando uma palavra da Bíblia ou a boca de alguém para te falar: olha, eu estou fazendo isso por esse motivo. E talvez você encontre paz nisso, Ele te explique por que isso está acontecendo. Ou talvez seja como Jó. Não haja explicações para você que tragam paz ao seu coração. Não há informações que tragam conforto à sua alma. Do mesmo jeito que Jó não obteve explicações de Deus a respeito das razões da sua tragédia. Talvez, bendito, haja momentos em que eu e você apenas tenhamos um lamento e um choro. Talvez a gente não tenha como falar para Deus: o Senhor Deus o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Talvez essas palavras não consigam sair da nossa boca, porque a dor seja intensa. Mas assim como Jó, um pouco depois a gente talvez
possa oferecer um lamento, um pranto e uma súplica: tem misericórdia de mim, Senhor. Quando não for possível adorar, continue pedindo a misericórdia do Senhor. Não se entregue à amargura, não se deixe dominar pela dor e não comece a condenar as pessoas que estão à sua volta ou aqueles que feriram você. Deus tem uma resposta, bendito, para você, e se ela ainda não chegou, espere, confie, espere confiante no Senhor. Perceba, queridos, e eu repito, Jó jamais ficou sabendo que Deus o considerava um homem íntegro, que Deus o achava tão íntegro a ponto de permitir que sua fé fosse testada. Deus não estava interessado em dar explicações. Deus estava muito mais interessado na reação confiante de Jó. E no grande aprendizado que Jó teve, no grande crescimento que ele teve. Ele não teve consolos com explicações, mas ele teve consolo porque ele passou a ter um relacionamento muito mais profundo com Deus. A resposta de Deus para Jó foi uma série de perguntas e interrogações que Jó não tinha como responder a respeito da criação do mundo, a respeito da criação do mundo natural, das criaturas, da estrutura e da sustentação do universo. O que Jó teve que confrontar foi um Deus soberano que estava lhe perguntando coisas que ele não conseguia entender, mas um Deus que lhe respondeu através de perguntas. Você entende que Deus fez algo extraordinário com Jó. Deus lhe deu uma atenção sem deixar Jó se enganar a respeito de quem Deus era. Mas o que Deus fez é criar um caminho de intimidade no coração de Jó. E é isso que ele quer criar no seu coração. Uma fé inabalável, uma confiança, uma capacidade de encontrar no abraço de Deus, no consolo de Deus, a paz que você precisa para viver esses dias. É isso que nós precisamos e devemos buscar. Por isso, a última coisa que eu quero te falar é que no meio da dor você precisa saber que o seu Redentor vive. Jó disse isto em Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Que coisa extraordinária. Sabe por quê, bendito? No contexto do livro, Jó está apresentando sua queixa diante de Deus. Ele está, na verdade, propondo, então, que haja num tribunal a condição dele apresentar as suas questões e de mostrar que ele era íntegro, de que ele não merecia aquilo. Jó então apresenta a sua queixa em busca de redenção diante de Deus. E aí ele fala de uma esperança, ele fala que ele tem um defensor no céu. Jó diz que tem alguém que está depondo a favor dele nessa possível disputa que ele está tendo com o próprio Deus. Então ele expressa esta convicção de que há um Redentor que o livrará, de que há um resgatador para ele. A gente pode lembrar da figura do resgatador para o povo de Israel, de um parente que vem em seu socorro. Ele não entende completamente o que ele está vislumbrando, mas ele aponta de forma extraordinária para essa realidade futura para Jó, e já que é passada para nós, porque já aconteceu para nós, mas Jó não tem ideia de que o próprio Deus Filho viria a este mundo e morreria na cruz do Calvário, e ali na cruz ele levaria sobre ele a dor de todos os pecados, inclusive os de Jó, inclusive as dores de Jó. Ele levaria sobre ele, ali na cruz do Calvário, e que esse Redentor que estava vivo, que está vivo, ele então poderia abrir um caminho de paz para Jó. Ele teria então a justiça do próprio Deus aplicada a ele, e ele pagaria o preço por minha vida, por sua vida,
pela vida de todo aquele que nele crê. O que Jó está apontando sem saber é para a realidade de que o Redentor, Jesus Cristo, ele também estava defendendo Jó. É algo que a gente pode olhar e ver que Deus, ele não nos deixou, ele providenciou todo o caminho para que a salvação chegasse até nós. Assim como nesta noite, este vídeo, esta mensagem é um caminho para que você entenda que Deus ama você, está cuidando de você, que Ele é a sua paz, que Ele também é a sua salvação. E se você ainda não encontrou com o Redentor, é hora de entregar sua vida a Ele. Nós, queridos, devemos parar de esconder as nossas feridas. Nós devemos parar de fingir que não sentimos as dores. Nós devemos entender que as nossas dificuldades podem ser compartilhadas, porque Deus tem pessoas, irmãos, uma família, para que possa nos animar, para que possa nos ajudar. Portanto, bendito, o Redentor se manifesta também através da vida dos seus parentes, da família de Deus. Nós somos de alguma maneira um pouco resgatadores uns dos outros quando a gente vê o outro caído e sem esperança, e a gente estende a mão e a gente oferece um pouco de paz em nome de Jesus, porque a missão do Redentor continua com o seu povo, com os seus discípulos, que somos nós. Nós somos boca de Deus, mão de Deus, para ajudar a quem está precisando. E nós devemos ir em socorro dessas pessoas. Nós devemos estar disponíveis para Deus, para trazermos uma palavra. Eu espero, bendito, eu suplico pela misericórdia dEle, que de alguma maneira essas palavras sejam instrumento de Deus para consolar o seu coração. Bendito, talvez Deus venha e restaure tudo que você perdeu, assim como Ele fez com Jó. Talvez o Redentor venha e Ele traga o resgate que Ele tomou novamente dos seus bens, de tudo que você perdeu, de tudo que você não tem mais, da alegria que lhe foi roubada, da paz que você não tinha. Talvez Ele traga tudo isto novamente para você, e nós vamos glorificar a Deus se isto acontecer. Mas essa não é a coisa principal. A coisa principal, e Jó entendeu isso, e Jó deu sentido à sua dor, e Jó compreendeu que o que ele ganhou depois era muito mais precioso. Em Jó 42, 5-6, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Já não me interessa mais saber o que foi, qual foi o problema. Interessa que agora, Deus, eu conheço você como eu nunca conheci. Agora nós temos um relacionamento que estava além de tudo que eu poderia imaginar. Eu achava que isso não poderia existir e agora existe. Eu experimento uma paz que eu não tinha, eu experimento consolo e conforto que eu pensava que eu não ia ter. Minhas lágrimas foram secadas. Querido Deus, no teu abraço eu encontrei paz, eu encontrei sentido para a minha dor. Ah, querido, é disso que nós precisamos. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver e para viver um relacionamento no qual Deus é o meu anseio, no qual Deus é a minha esperança, no qual Deus é o meu redentor e o meu sustentador, no qual Ele é meu amigo e Ele me escuta e Ele tem palavras doces para o meu coração, no qual Ele é o meu Senhor e eu sou submisso a Ele, no qual Ele é meu Deus, meu Rei. Eu simplesmente preciso saber nesta noite que meu Redentor vive e Ele se levantará. E Ele está agindo em meu favor. E apesar de naquele tempo, e Jó fala tanto disso, de que
Quem morre não faz mais nada, que não há esperança depois da morte. Ele diz, mas eu vou voltar a viver e ver o meu Deus. Nós sabemos que no final da nossa história nós estaremos face a face com Deus, mas até lá, eu preciso ser sincero com Deus. Até lá eu preciso reconhecer que Deus é soberano. Até lá eu preciso confiar em Deus e preciso saber que Ele está vivo, está cuidando de mim, que Deus me ama. Que você tenha sua fé renovada, que sejam dias melhores, que Deus console o coração daquele povo que está sofrendo tanto lá em Manaus, que console o povo dos que estão, o coração daqueles que estão sofrendo aqui, desse nosso povo, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que Deus console o seu coração, que Deus nos anime e que a gente permaneça fiel, que a gente fale palavras boas e não insensatas, que a gente continue esperando em Deus. Vamos orar? Senhor Deus, tem compaixão de nós. E nesta hora visita cada um que está sofrendo, que precisa, Senhor, do Teu amparo, que precisa sentir a Tua mão tocando, Senhor, em seu ombro, enxugando suas lágrimas, Senhor Deus. Anima o coração, Senhor. Nós pedimos, é verdade, pela cura. O que está trazendo preocupação para nós pedimos que o Senhor venha resolver, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha fazer um milagre e que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Mas nós queremos te dizer que nós não dependemos disso, que o Senhor não precisa nos explicar, que o Senhor não precisa nem mudar as circunstâncias, o Senhor só precisa nos ajudar a ter fé, a confiar e a saber que o Senhor está vivo, que o Senhor é o nosso Redentor, que o Senhor nos ama, que o Senhor está cuidando de nós, que os Teus planos que nós ainda não vemos, eles estão acontecendo, eles são favoráveis a nós. Se nós precisamos nos arrepender, estamos cegos, não conseguimos enxergar onde estão as nossas falhas. Ajude-nos, convence-nos com Teu Santo Espírito. Nós queremos abandonar o erro, abandonar, Senhor Deus, o jeito que nós estamos levando a nossa vida, e a gente quer viver uma vida que Te agrade em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a percebermos e a confessarmos, e se nós não conseguirmos lembrar e nem perceber, perdoa os nossos pecados ocultos. Nós não queremos pecar com as nossas palavras, nem com nossa atitude diante de Ti. Que a gente quer sair daqui quebrantado, um quebrantamento que traga a nossa paz tão necessária, e uma paz que só o Senhor pode dar. Assim nós pedimos que cada irmão, cada família, cada pessoa termine esta noite cheio de fé, cheio de conforto, de consolo, de ânimo para prosseguir. É a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, bendito. Querida irmã, querido irmão, com a paz, com a graça, com o consolo e com a alegria de Jesus Cristo. Que seja assim hoje, que seja assim nos seus dias, que seja assim sempre.